Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Nesta manhã estaremos estudando a lição de número 8, domingo 24 de maio de 2020, que tem sob título Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nosso textuário está escrito na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, que diz: Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Nossa verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A nossa leitura bíblica em classe está na mesma carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20 a 22, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 24 a 27. Efésios 2, versículo 20 a seguir diz: Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Em Mateus 7, versículo 24, Jesus diz: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Meus irmãos, inicialmente, para entrarmos no conteúdo dessa lição, é imprescindível nós discutirmos aqui alguns conceitos de pedra angular, pedra principal, pedra de esquina, que se encontram em alguns livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e por não ser mais algo tão atual para nós não entendemos perfeitamente o que significa esses termos e por que Jesus assume essa posição de pedra principal, pedra fundamental e pedra de esquina. Nós vamos primeiro partir do pressuposto que a engenharia mudou ao longo dos anos. Hoje nós temos, para construir um edifício, dispomos de máquinas, mas na sua estrutura, ou na estrutura do edifício, nós já dispomos de ferro, gravilhão, de areia, cimento, e anteriormente isso não era possível, não existia isso. A tecnologia era precária e a forma de engenharia era bem diferente do que conhecemos hoje. Então, essa pedra de esquina ela era importante porque as pedras eram colocadas, dispostas numa construção, de sorte que trouxesse um equilíbrio em todo o edifício. E essa pedra de esquina ela era exatamente a pedra que ia dar a sustentação de todo o edifício. Eu trouxe aqui algumas imagens que vocês estão vendo nessa tela e as setas estão uma indo na diagonal, apontando para uma pedra de esquina,
o outro indo para uma outra pedra principal que não é de esquina, mas ela está sustentando um arco que, por sua vez, sustenta outras pedras que estão acima dela. Então, o que seria essa pedra angular? Era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções e caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. A pedra angular, irmãos, é aquela que o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento da construção. Atualmente, a pedra angular, se existisse hoje nesse conceito, seria semelhante ao alicerce dos prédios contemporâneos, que antigamente era chamado de pedra angular, hoje é chamado de alicerces, né, na fundação. Portanto, uma pedra angular na construção de um edifício, ela é a base sólida que esse edifício necessita para conseguir chegar à altura programada. Vamos aqui até dar mais um exemplo. Dependendo do alicerce que você for pôr na sua edificação, você sabe quantos pavimentos você pode colocar em cima dele, qual o peso que ele pode suportar. Então, essa pedra angular ela tinha que ser bem escolhida para o propósito e o projeto que se queria desenvolver naquela construção. E quando Cristo ele é considerado como essa pedra principal de esquina, ele é exatamente a base fundamental na qual se assenta toda a construção da igreja, formado por todos aqueles que acreditam na palavra de Deus. Lembre-se que essa pedra principal, pedra angular, e a pedra de esquina especificamente, ela sempre vai unir em dois lados. No caso do arco, ela vai unir um arco que sobe de um lado com um arco que sobe de outro, e ela trava esse arco de sorte que sustenta todo o peso dali em diante. E a pedra de esquina, de qualquer sorte, também ela une duas paredes que vêm na horizontal, né? E vai subindo na vertical. Ela faz essa união. E é exatamente Cristo quem faz essa união entre os apóstolos e os profetas. Partindo do pressuposto dos conceitos que já vimos anteriormente, nós chegamos a uma conclusão que a forma de construção de edifícios anteriormente era bem diferente da forma de construção das construções contemporâneas. O que nós observamos também é que Paulo ele já vinha nos fazendo algumas reflexões com os efésios, nos colocando como pecadores, nos colocando como destituídos da graça. A semana passada nós vimos que nós estávamos destituídos também dos privilégios que Israel tinha por não termos um relacionamento com Deus verdadeiro, por estarmos longe de todos os profetas, não tínhamos o privilégio de ouvir um profeta falando para nós, de ver os milagres de Deus sendo operados, então estávamos totalmente afastados de tudo que se relaciona com Deus. Estávamos no caminho do pecado, no caminho dos deuses. E Paulo, nessa lição, ele nos compara como um edifício espiritual. Como edifício espiritual, ele precisa falar um pouco daquela engenharia daquela época. Claro que se fosse hoje, ele traria outros conceitos, porque a engenharia mudou, os tempos mudaram. Então, hoje seriam outros conceitos, ele usaria a fundação, alicerce, mas não foi isso que ele fez. Ele usou o termo de pedra principal, pedra de esquina e pedras vivas. Ele faz isso nos comparando a um edifício espiritual. E nesse edifício espiritual, ele pega esses dois tipos de pedra, a pedra angular, pedra de esquina, e as pedras vivas. Os irmãos observaram também que as pedras de esquina, ou a pedra angular, ela não era apenas a de esquina, a principal, ela era também a principal de um arco. Mas Paulo ele não fala de algo que já está em acabamento, ele fala de algo que está na base. Jesus ele foi a base, ou é a base do cristianismo, ele é o início do cristianismo. Então, quando nós vamos observar esse conteúdo com o templo dos judeus, é isso que ele vai fazer também a comparação. Lá no santuário judeu,
o símbolo do templo era exclusivamente de Israel, né? Era o templo, na verdade, era um símbolo exclusivo de Israel. E eles tinham um cuidado, uma preocupação com o templo muito mais do que com de suas vidas para com Deus, de seu testemunho para com Deus. Observamos quando é que surge a necessidade de se construir um tabernáculo, né, um lugar para Deus fazer habitar o seu nome. Quando o povo sai do Egito, não sabia nem como cultuar a Deus. Deus ele manda Moisés construir um tabernáculo que montasse e desmontasse, aonde a coluna de nuvem, a coluna de fogo parasse, ia ter que o povo ia ter que montar o tabernáculo e ali ficar até o dia que Deus desse ordem para sair. Nessa Nesse tabernáculo que era móvel, era montável e desmontável, chegou até Israel e ficou na época de Davi, já centenas de anos depois, ele intenta no seu coração construir um templo. Esse templo Deus não lhe permite construir porque ele foi um homem de guerra. Então Deus disse assim, eu vou dar esse privilégio para o teu filho. Salomão constrói esse templo. Quando Salomão constrói esse templo, irmãos, vamos observar o cuidado de Salomão com as pedras, com os acabamentos, com os vasos, com tudo que se diz respeito ao templo de Israel. Logo depois desse templo reconstruído, ou construído, melhor dizendo, esse templo tornou-se um ponto pitoresco. Era um ponto onde as pessoas que fossem em Jerusalém tinham que passar, e se fosse hoje tinham que passar, registrar com fotos, registrar com filmagem. Então, o povo de Israel tinha aquele templo como uma pompa, né? Esse povo tinha. Mas chegou o um momento que Deus ele manda o povo para o cativeiro. E quando manda o povo para o cativeiro, os babilônicos destroem tudo e os povos também destroem tudo. Depois de 70 anos, Zorobabel volta para reconstruir o templo. Nessa reconstrução do templo, Zorobabel na verdade era o governador, ele não tinha condições de construir o templo e quando Ageu ele vem profetizar, ele vê aquele caos, todo mundo se preocupando em reconstruir suas casas, reconstruir suas vidas, os que voltaram do cativeiro, e o templo estava ao Deus dará, ninguém se preocupava com o lugar onde Deus faria habitar o seu nome para ser adorado. Observe bem como era a preocupação do povo de Israel na antiguidade com relação ao templo. E então a preocupação era tanta que eu posso até imaginar, conjecturando, que Zorobabel não tinha recurso de fato para reconstruir um templo da altura do que Salomão tinha construído, porque Nabucodonosor, quando ele invadiu Israel, Jerusalém, ele levou para a Babilônia tudo que tinha de valor, de ouro, de prata, os vasos, tudo que tinha de valor ele levou para a Babilônia. Então o povo agora estava desprovido para se fazer um templo à altura do de Salomão. E então Deus que Deus fala através de Ageu para Zorobabel. Eu sou Deus da prata e do ouro. Então, Deus ele mostra para Zorobabel que ele é capaz de abrir portas para reconstruir o templo. Mas, irmãos, o mais importante ali naquele momento não era o templo, mas era o dono da prata e do ouro. Mesmo assim, o povo de Israel, mais uma vez, enveredou pelo caminho da religiosidade, do templo que não podia ser profanado, que as pessoas não podiam entrar em determinadas áreas, não era acessível em determinadas áreas para as pessoas. Então, o santuário judeu era um símbolo de exclusivismo. E nós vimos isso no Novo Testamento quando a mulher samaritana, que não era privilegiada, porque por ser samaritana era considerada gentia, cachorrinha, ela não tinha a oportunidade ou privilégio que os judeus tinham. Então ela pergunta a Jesus se era naquele lugar em Samaria ou se era em Jerusalém que que Deus deveria ser adorado. Mas com Jesus Cristo, o templo perde relevância, nem em Jerusalém e nem neste monte, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O cristianismo vai começar a mudar o foco. Deus não está. O templo ele é necessário para se fazer culto, para celebrar culto, mas o templo não pode ser colocado acima do dono do culto. O templo é de Deus e o culto é para Deus. E o templo está muito abaixo, é só um lugar que foi consagrado para cultuar a Deus. Então o templo perde a relevância no cristianismo. E aí Jesus ele traz uma referência, e Paulo também ele vai trazer essa referência, sobre o santuário cristão. É, que é o edifício onde Deus habita em espírito. Esse edifício é formado por três compartimentos.
corpo, alma e espírito. E é exatamente nesse último em que Deus habita em nossas vidas. E uma outra comparação que ele faz é que o santuário, ele tinha a pedra principal, né? O templo, ele tinha a pedra principal de esquina, porque a engenharia da época era, ela trabalhava dessa forma, com uma seleção de pedras para escolher qual ia ser a pedra que ofereceria melhor estrutura para aquele edifício, mas depois tinha que vir as outras pedras para construir as paredes, construir o templo. Essas outras pedras eram chamadas de pedras vivas, elas eram talhadas com ferro, elas eram ajustadas, elas eram lapidadas para entrar em determinado espaço. É por isso que nós somos as pedras vivas, porque nós somos, antes de entrarmos nesse edifício, éramos pedras brutas, mas precisavam ser quebrados, esmiuçados, tirar das rebarbas, para nós encaixarmos a ponto de oferecer um equilíbrio para essa estrutura. Então, o cristão, ele faz parte desse santuário, ele é uma pedra viva, nunca será uma pedra angular, uma pedra de esquina. Por quê? A pedra angular, a pedra de esquina é Jesus Cristo. O local que essa pedra fica, colocamos no slide anterior, que essa pedra poderia ficar no meio do arco, para sustentar todo o arco da passagem, né, o aqueduto, a passagem de pessoas, e depois que aquela pedra ela era encaixada, irmão, não tinha, podia pisar pessoas em cima ali, que aquilo não desmoronava, e construía-se outros pavimentos em cima daquele, exatamente porque aquela pedra angular, ela era a pedra principal que dava equilíbrio entre um lado e outro, e aquilo que estava em cima, mas só se fosse comparado Jesus como essa pedra do arco, ele não seria a principal, a principal de esquina, a pedra base, a pedra que daria início a uma construção. Ele estaria ali para fazer o ajuste, claro, ele seria importante, mas não seria tão importante quanto a pedra principal de esquina. A pedra principal de esquina, é por isso que deixa claro que é de esquina, ela ficava, ela unia duas paredes que vinham de um lado e de outro e fazia essa estrutura subir com segurança. Jesus Cristo é essa pedra angular. Quando Jesus Cristo se pronuncia como essa pedra angular, ele como pedra angular, inclusive hoje se coloca que Pedro é a pedra. O catolicismo usa esse argumento de que Pedro é a pedra, mas Jesus, quando falou esse texto para Pedro, te diz que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele não falou essa pedra. Se ele falasse essa pedra, ele estaria se dirigindo a Pedro, mas ele não falou essa pedra, ele falou esta pedra. Esta pedra era ele, que era a pedra principal de esquina, a pedra angular que ele edificaria a sua igreja. E Pedro, para não deixar dúvidas, ele em Atos, ele declara, irmãos, que Jesus foi a pedra que os edificadores rejeitaram, ele é a pedra principal de esquina. Isso ele prega em Atos. Quando chega lá na sua carta, no final da sua vida, ele novamente reforça que Jesus é a pedra principal de esquina. Então Pedro está declarando que não é ele a pedra fundamental da igreja. A nossa pedra fundamental é Cristo. Meus irmãos, avançando um pouco mais, já vimos que Cristo é a pedra principal de esquina e que nós somos igualmente pedras vivas. E por que nós somos pedras vivas? Porque somos cada dia mais lapidados para estarmos dentro dessa estrutura. O fundamento são os apóstolos e os profetas. Esse fundamento ele só é possível inserir os apóstolos e os profetas porque a pedra principal de esquina ela faz exatamente a ligação entre os apóstolos e os profetas. Conceito de apóstolos, segundo o comentarista da lição, é de enviado ou mensageiro. E o que diferencia então os missionários dos apóstolos? Nós vamos ver em outras características aqui mais a seguir. Os apóstolos fazem o papel de missionários, é claro, mas eles eram centrados na natureza da missão de Cristo. Foram comissionados diretamente por Cristo, foram escolhidos a dedo por Cristo. Jesus teve inúmeros discípulos. Tem um texto também que diz que Jesus chegou a enviar
outros 70 discípulos de dois em dois. Se Jesus mandou outros 70, porque ele tinha mandado uma quantidade antes e 70 já era muito mais do que 12. Fora a quantidade que ele já tinha mandado, ninguém sabe quantas remessas de discípulos Jesus mandou. Mas apóstolos, Jesus escolheu apenas 12. E esses apóstolos eram centrados na natureza da missão de Cristo. Eles eram testemunhas oculares do ministério de Cristo. Eles viram o que Jesus fez desde o início do seu ministério, da sua missão. E caracterizava também o apóstolo essa ser testemunha ocular. Outra característica era o ministério da palavra, que eles não poderiam abdicar por uma outra função. Né? O papel deles era pregar a palavra. Então, certo que quando a igreja ela cresce, começa a surgir demandas sociais e eles entram em consenso para consagrarem, separarem diáconos para a obra, porque eles não iam parar de orar e meditar na palavra. Os diáconos iam cuidar da parte social da igreja. E foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E aí vem a pergunta, e hoje atualmente, será que ainda existe apóstolo? São perguntas que faz, eu tenho certeza que se tivesse presencialmente faria essas perguntas. Eu não quero dizer aos irmãos que a nomenclatura que se dão nos ministérios para bispo, apóstolo e série de outros nomes, até querubim, como eu já vi aí, eles estão em consonância com esse texto bíblico, ou em dissonância. Quero dizer para vocês nesse contexto aqui, os apóstolos são aqueles que Jesus selecionou ou escolheu diretamente. Logo, Paulo também é apóstolo, porque apesar de não ter sido uma testemunha que viveu com Cristo, ele viu, né, foi visitado por Cristo no caminho de Damasco, ele ouviu a voz de Cristo e foi escolhido exatamente ou diretamente por ele. E a doutrina dos apóstolos? O fundamento, na verdade, não são os apóstolos que é o fundamento do cristianismo, não. É a doutrina dos apóstolos, para os irmãos não entenderem que os apóstolos são o fundamento da igreja, como também a nossa prima idólatra também prega por aí, que os apóstolos são os santos da igreja, eles são os fundamentos da igreja, eles não são fundamentos da igreja. O fundamento da igreja é a doutrina, o fundamento da igreja não são os apóstolos, eles apenas eram os enviados, os mensageiros, era o meio que Deus utilizava para propagar a doutrina que eles aprenderam de Cristo, porque eles receberam a doutrina diretamente de Cristo. E não se pode mexer no alicerce. Quem mexe no alicerce faz ruir todo o edifício que foi construído sobre ele. Logo, Cristo, a pedra principal de esquina, não pode tirar Cristo e colocar uma outra pedra, porque se colocar outra pedra deixa de ser cristianismo, aquele edifício vai ruir, e se colocar os apóstolos nos lugares da doutrina dos apóstolos, eles também vai fazer fragilizar todo o edifício. Então, a doutrina dos apóstolos não são os apóstolos que são o fundamento, é a doutrina deles. Eles receberam a doutrina diretamente de Cristo e não se pode mexer nesse alicerce. E nesse alicerce, quando se fala de alicerce, estamos nos referindo tanto à pedra angular quanto ao fundamento que é a doutrina dos apóstolos. E o testemunho dos profetas? Testemunho dos profetas, no termo grego, profetas aqui significa proclamador e intérprete da revelação divina. E esses testemunhos desses profetas, eles servem exatamente para fundamentar o cristianismo. Irmãos, por fim estaremos entrando no nosso último tópico, que tem por título Edificados para a Morada de Deus. Logo nós iremos absorver dentro desse conteúdo que o templo, dividido em 3 compartimentos, ele tinha pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Aonde é que Deus manifestava a sua presença? Não era no pátio, não era no lugar santo, era exatamente no lugar santíssimo, onde tinha a Arca da Aliança. Ali dentro da Arca da Aliança tinha as tábuas dos 10 mandamentos que foram entregues a Moisés, tinha a vara de Arão que floresceu
e tinha um prato de maná que foi colhido no deserto. A tampa dessa arca era o propiciatório, onde tinham dois querubins, que um apontava para o outro com as asas abertas e cobria todo o propiciatório. E esse símbolo do lugar santíssimo representava a presença de Deus no meio de Israel. E era naquele lugar que Deus se manifestava uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava, depois de observar todas as leis impostas por Deus, ou regras impostas por Deus, de purificação e de santificação, para que ele entrasse nesse ambiente, para não morrer, né? Então, esse lugar era o lugar onde Deus manifestava a sua presença. Quando Paulo ele fala que nós somos constituídos do templo de Deus, ele usa a palavra do grego chamada naum. E essa palavra naum não quer dizer todo o templo. Essa palavra naum é simplesmente o lugar santo dos santos, onde Deus se faz presente. Então, comparando conosco, já que o templo tinha 3 partes, pátio, lugar santo, lugar santíssimo, e o ser humano também é tricotômico, corpo, alma e espírito, e é no espírito que o homem se relaciona com Deus. Logo nós entendemos que esse naum é o nosso espírito, que é morada do Deus Altíssimo. Ele não habita em templos feitos por mão de homem, ele habita em nós enquanto templos construídos pelas suas próprias mãos. Somos edifícios bem ajustados. Não tinha cimento, não tinha ferro para ligar as partes que faziam aquele edifício subir, logo precisava de ajuste. E nós, como igrejas de Cristo, somos bem ajustados. E quando somos ajustados, nós crescemos, porque se está desajustado, mas não dá para colocar muito peso em cima dessa estrutura. Tem que estar ajustado, parede em cima de parede, coluna em cima de coluna, para que o edifício continue crescendo. Logo, goza de uma harmonia. Essa harmonia ela tem que ser horizontal e vertical, com quem está na lateral e com quem está em cima, sem esquecer do foco, que é a pedra angular. Então, nossa harmonia com Deus ela deve ser considerada, e a nossa harmonia com nossos irmãos também. Esse é o edifício bem ajustado. E todo crente bem ajustado, ele se torna templo do Espírito Santo. Se ele não for bem ajustado, se ele não estiver, como dizem os irmãos mais antigos, numa mesma fiação, ele não faz parte daquele conjunto, daquela estrutura. É algo que parece que foi imposto, que está ali contra a vontade, está querendo sair. Então, todo crente ele precisa estar bem ajustado para se tornar templo do Espírito Santo. E esse templo do Espírito Santo é onde exatamente Deus ele se abriga e se comunica e se relaciona conosco. E logo nós somos moradas do Altíssimo. Deus não está preocupado com templos suntuosos. Deus não está preocupado com templos que virem pontos pitorescos, pontos turísticos. O que Deus está preocupado é que os seus servos estejam em santidade, guardando a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, e não se esquecendo de que Jesus Cristo é a nossa pedra angular. Meus irmãos, aqui estamos encerrando mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, compartilhando com os irmãos a seguinte reflexão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Logo, a igreja de Cristo é esse edifício que foi fundamentado em uma rocha. Essa rocha não pode ser um outro Deus, uma outra divindade. Essa rocha é o próprio Cristo. E a doutrina dos apóstolos e testemunhos dos profetas, eles não perdem a sua validade, não tem prazo de validade, não podem ser revogados. Continuamos fundamentados em Cristo, observando a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, que servem para a nossa edificação e para que nós cheguemos à estatura de varões perfeitos. A graça de nosso Senhor
e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. De Cristo Jesus, marchai, marchai e enfrentai o inimigo do bem e da luz, soldados avançai, sim avançar, não recuar, sem temor com valor, marchai, lutai, pois Cristo vai na vanguarda avançai, marchai soldados bem alto erguei o pavilhão da salvação, Amém, firmes ousados vencei, vencei a corrupção, sim avançar, não recuar, sem temor com valor, marchai, lutai, pois Cristo vai na vanguarda avançai, vossa armadura de guerra tomai, o elmo sim da salvação, e a espada, a Bíblia levai, e vencereis então, sim avançar, não recuar, sem temor com valor, marchai, lutai, pois Cristo vai na vanguarda avançai, avante, avante, confiando em Jesus, fortes sereis por seu amor, marchai invictos, soldados da luz, Jesus é o vencedor, sim avançar, não recuar,